Olá, nós vamos agora à segunda parte da minha aula sobre os Estados Unidos na geopolítica global do petróleo, da energia, né, no sentido mais amplo. Vou aqui pegar minhas anotações. Né? Vamos falar então nessa segunda parte de um período, né, que inclui, né, a nossa atualidade. Né? Um período que tem como marco justamente a virada do milênio, né, o início da década de 2000. Né? É um período de mudanças importantes no cenário internacional. Aquela ideia, né, que era muito forte nos primeiros anos após o final da Guerra Fria, dos Estados Unidos como a única superpotência, né, os Estados Unidos como detentores de um poder unipolar, né, de um poder sem qualquer possibilidade de comparação, né, um poder inigualável, incontrastável, né, em relação a outras potências. Né. Chegou-se a se falar, né, do mundo como um império, um poder imperial dos Estados Unidos no mundo. Né. Essas ideias, né, elas ficam para trás, né, elas são superadas na virada do milênio com os sinais de declínio, né, da economia dos Estados Unidos e com fortes questionamentos à hegemonia, né, estadunidense no mundo. Né. Surgem novos atores com força, né, especialmente a Rússia e principalmente, mais do que tudo, a China. Né, outros países que vão ser conhecidos como potências emergentes, né, passam a ter um papel relevante no cenário global. Né, a Índia, né, e também o Brasil, né, sobretudo o Brasil a partir de 2003, né, a partir do governo do Lula no Brasil. Né, e então é um período em que o discurso internacional, né, passa por grandes mudanças. Né, a ênfase passa a se situar na possibilidade de um mundo multipolar, né, e não mais um mundo unipolar, né, submetido à supremacia dos Estados Unidos. Né. É um período que tem como símbolo o surgimento dos BRICS, né, Articulação Internacional Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né. A gente vai ter no cenário da energia um movimento no sentido da busca de maior soberania, de maior autonomia de países periféricos e semiperiféricos, donos de recursos energéticos importantes, né, particularmente o petróleo e gás natural. Políticas de nacionalismo petroleiro que estavam em baixa nas décadas de 80 e de 90, elas vão ressurgir, né, estimuladas pelo novo ambiente ideológico, novo clima, né, do novo século, e especialmente pela alta dos preços das commodities. A alta dos preços das commodities, né, não apenas petróleo e gás natural, né, mas todo tipo de recursos naturais exportáveis, os minérios todos, produtos do agronegócio como a soja, como o algodão, como o trigo, como o milho, o arroz. Esses produtos todos vão passar por um ciclo de forte valorização no mercado internacional. Né. Essa valorização ela vai ter como fator impulsionador, né, mais do que tudo, o crescimento econômico extraordinário da China, que é a grande compradora de todo o tipo de commodity, inclusive as commodities energéticas, né, petróleo mais do que tudo, e também, né, o gás natural, né, na forma de gás natural liquefeito, que é como o gás pode ser exportado a longas distâncias. Né. Países donos de reservas de petróleo vão aplicar políticas nacionalistas. Essas políticas elas vão ressurgir nos anos 2000 de uma forma diferente do que era o nacionalismo petroleiro dos anos 60 e 70.
né? Aí já não se praticam mais as nacionalizações da forma como se fazia antes. A ideia do monopólio do petróleo por uma única empresa estatal, né, é uma ideia que é descartada, né, mas o que sim é aplicado por grandes produtores de petróleo, como a Rússia, como a Venezuela, né, de uma forma parcial pelo Brasil, a partir da descoberta do pré-sal e do início da exploração do pré-sal, é a busca de parcerias internacionais na exploração dos recursos energéticos, mas sob o controle do Estado Nacional, né, e com uma forte participação, né, do Estado na arrecadação fiscal, na captação da renda petroleira e da renda do gás, né? Essas vão ser as características do novo nacionalismo petroleiro, né, do século XXI. Né? O ciclo de alta dos preços do petróleo e do gás também é estimulado nesse início de década de 2000 por uma percepção, né, que é amplamente compartilhada, amplamente generalizada, uma percepção de risco de escassez de petróleo. O que acontece concretamente é que aquelas reservas tradicionais de petróleo, aquele petróleo que era explorado em terra firme, com relativa facilidade, esse petróleo ele vai se tornando cada vez mais raro. Os campos gigantes de petróleo em operação no mundo, né, eles já têm muito tempo em que eles estão sendo explorados, né, eles já são chamados campos maduros, né, aqueles campos que já renderam muito, já se extraiu muito petróleo desses campos e o horizonte de vida útil, né, dessas jazidas vai se tornando cada vez menor, né, o que sinaliza o risco de esgotamento das reservas petrolíferas, né, num futuro não muito distante. Né. Para se contrapor a esse risco de escassez do petróleo, a indústria vai buscar, então, um outro tipo, né, de jazidas, né, um outro tipo de exploração petrolífera, né, que é aquela que passa a ser chamada, né, do petróleo não convencional. O que é o petróleo não convencional? É aquele petróleo que é explorado em condições extremas, em condições de grande dificuldade. O petróleo em águas profundas no oceano. Já não é mais aquela produção offshore, próxima da costa, como a que vinha sendo desenvolvida no Brasil desde os anos 80, também pelos Estados Unidos e pelo México, no Golfo do México, né, ou pela Noruega e Grã-Bretanha, né, no Mar do Norte. É o petróleo em altas profundidades, a longas distâncias da costa, né, como vai ser depois o petróleo do pré-sal, que é descoberto em 2007 no Brasil. Também o petróleo nas regiões polares, particularmente no Ártico. Tanto a Rússia quanto os Estados Unidos vão concentrar energia e investimentos, né, na busca do petróleo no Ártico, em total desprezo pelo meio ambiente, né, o que conta ali é a busca realmente do petróleo, né, e também a busca do petróleo em outras condições, o que ocorre sobretudo no Canadá, com as chamadas areias betuminosas, existentes em enorme volume, né, numa certa região bastante gélida do norte do Canadá, província de Alberta. É um petróleo que vai ser encontrado na natureza, não na forma líquida, né, aquela forma que a gente está acostumado, do poço de petróleo, né, com aquela torre, que, né, o petróleo quando ele é descoberto, ele jorra, né, devido à pressão existente no subsolo. É algo totalmente diferente disso. É o petróleo que aparece misturado com terra, com pedras, com material rochoso, com tudo aquilo que é impureza, né? Os geólogos chamam de impureza tudo aquilo que não é o petróleo, né? Uma visão bastante economicista da coisa, né? Então é um petróleo que é extraído com escavadeiras,
por técnicas de mineração, é extraída por enormes caminhões, são os maiores caminhões que existem no mundo, né, que são utilizados para remover toneladas e mais toneladas desse material, areia, terra, rochas e petróleo ali misturado, um petróleo que aparece em estado sólido, e aí ele vai ser separado, o óleo separado, né, do resto, para que ele possa então ser enviado a uma refinaria, onde finalmente vão ser obtidos os derivados, né. Esse é o petróleo também existente na Venezuela. Cada vez mais o petróleo líquido tradicional da Venezuela vai se esgotando e as reservas venezuelanas concentradas na bacia do rio Orinoco, né, têm características parecidas. É o chamado petróleo extra pesado. O que é o extra pesado? É um petróleo em estado sólido, é um petróleo que é arrancado da terra em grandes blocos. Claro que é um impacto ambiental tremendo e é um custo muito alto. É um petróleo muito mais caro para ser produzido, né, e que, para ser rentável economicamente, depende de preços mais altos, né. E no final da década de 2000, né, vai surgir a grande inovação tecnológica que vai revolucionar o setor, né, nos Estados Unidos, que é o método do fracking, o fraturamento hidráulico. Sobre como funciona o fracking, eu não vou me estender aqui porque levaria muito tempo, a gente vai ter outras oportunidades de falar desse assunto. Eu recomendo a vocês que assistam o filme curto, acompanhado de um texto da BBC, que eu postei na plataforma Moodle, né, explicando o que é o fracking, ou fraturamento hidráulico, né. É algo bastante interessante, né, vale a pena e é importante, né, a gente conhecer, né, o método do fracking. Deixa eu pegar aqui a próxima página, né. O fracking, né, o fraturamento hidráulico, né, ele é utilizado na exploração de petróleo e de gás, cuja existência já era conhecida há muitas décadas, né, petróleo e gás situados em altas profundidades, misturado com rochas, né, um material conhecido como xisto, né, misturado de tal maneira que era impossível dele ser extraído por métodos tradicionais, né? Não é aquele petróleo e aquele gás que fica depositado, né, no subsolo, dentro de uma espécie de tanques naturais, de reservas, né, de reservatórios naturais rochosos, né, a partir dos quais esse petróleo líquido ou esse gás podem ser extraídos, né, da forma convencional. Esse petróleo está misturado com essas rochas, ele está impregnando essas rochas ali nos interstícios, nos poros, nas cavidades, né, das rochas. E o fracking, ele vai justamente moer esse material rochoso, né, do ponto de vista ambiental, é um método bastante agressivo, né, vai destruir essas formações rochosas de modo a liberar o petróleo e o gás ali situados, né. O cheio, como é conhecido, cheio é a palavra xisto em português. No mercado se usa a palavra em inglês shale, né, para falar do shale gas e do shale oil. Shale gas, o gás obtido do xisto, o shale oil, né, o petróleo. Os Estados Unidos vão colocar, né, em curso grandes projetos de exploração do petróleo e do gás do xisto, né? Várias formações dentro do território estadunidense são extremamente ricas nesse material. Em alguns lugares ocorrem impactos ambientais que criam problema, mas esses problemas acabam sendo resolvidos com dinheiro, como tudo se resolve nos Estados Unidos, né? Então, mediante certas compensações financeiras, aquelas populações que estavam insatisfeitas
com as explorações do xisto no seu território, acabam permitindo, e outras áreas com reservas de petróleo do xisto e gás do xisto são áreas pouco povoadas, o que facilita, né, a exploração nos Estados Unidos. Né. Graças a isso, os Estados Unidos conseguem ampliar enormemente a sua produção de gás natural. Em poucos anos, os Estados Unidos se tornam autônomos no abastecimento do gás natural e passam a exportar esse gás na forma do GNL, do gás natural liquefeito. Né? E também no petróleo, os Estados Unidos ampliam muito rápido, né, a sua produção petrolífera. Os Estados Unidos se tornam o maior produtor de petróleo do mundo, né, e dessa forma eles vão reduzindo gradualmente a sua dependência em relação ao petróleo importado. Aquilo que era considerado um ponto fraco dos Estados Unidos do ponto de vista geopolítico. Alguns autores chegaram a falar do calcanhar de Aquiles do império, ou seja, um império muito poderoso, né, em múltiplas dimensões do poder, o poder militar, o poder econômico, o poder ideológico, através do controle da mídia, né, da difusão de ideias, o controle político das organizações internacionais, mais um ponto fraco que é a dependência energética. Esse ponto fraco ele vai sendo, né, ali eliminado, né, com o aumento da produção doméstica interna nos Estados Unidos de petróleo e de gás natural. Em paralelo a esse processo, há também um aumento muito grande na produção de petróleo, né, em alguns outros grandes exportadores, especialmente no Canadá. A exploração das areias betuminosas é amplamente bem sucedida. Várias inovações tecnológicas, com o passar do tempo, vão reduzindo o custo dessa exploração das areias betuminosas. Outros países que estavam fora do mercado, como o Iraque, por exemplo, né? O Iraque, depois da invasão dos Estados Unidos, o seu petróleo é todo privatizado. A empresa estatal de petróleo do Iraque fica numa posição burocrática, e quem vai explorar o petróleo do Iraque são empresas estrangeiras, né, sobretudo empresas dos Estados Unidos, né, também algumas empresas da Europa, como a Shell, como a BP, né, outras empresas, a espanhola Repsol, a francesa Total, né, também empresas da Rússia, do Japão, da Índia. É uma festa no Iraque, todo mundo indo lá, pegando ali a sua porção do petróleo iraquiano, né, e nessa corrida a produção iraquiana aumenta, atinge níveis anteriores aos das várias guerras que vão destruir o Iraque a partir da década de 1980. Também a produção da Líbia aumenta, vários outros lugares. Há um aumento da produção de petróleo, então na segunda metade, a partir da segunda metade, né, da década de 2000, e não uma exaustão do petróleo. A teoria do pico petrolífero, de que a produção de petróleo atingiria um auge, um ápice, a partir da qual ela só iria decair, essa teoria ela se mostra furada. É uma teoria que teve muita influência, né, até a primeira década de 2000. Né? Ao contrário, não está faltando, e até onde se pode perceber, não vai faltar petróleo no mundo. Porque graças a avanços tecnológicos, encontra-se hoje petróleo em lugares onde não se sabia que esse petróleo existia, ou quando se sabia que existia, não se podia explorar. E agora já é possível. Esse aumento da produção de petróleo, ele se dá num contexto, a partir de 2008, né, quando eclode a grande crise financeira, num contexto de recessão econômica mundial, especialmente nos países do Ocidente, né, sobretudo na Europa, atingindo também os Estados Unidos, o Japão e outras partes do mundo. Né? Então, a gente tem, de um lado, o aumento da oferta de petróleo, né,
os Estados Unidos produzindo petróleo como nunca, outros lugares do mundo, Iraque, Canadá, etc., aumentando a sua produção. Né? A partir do final da década também o Brasil, né, quando entram em operação os poços do pré-sal, né? Há uma oferta cada vez maior de petróleo no mercado global e, do outro lado, né, há uma depressão da demanda. Essa demanda ela fica estagnada ou ela até diminui porque é um período de recessão econômica. Recessão econômica significa, entre muitas outras coisas, né, um uso menor da energia. Né? Com exceção da China, a China continua crescendo, mas o resto do mundo, né, fica mais ou menos estagnado do ponto de vista econômico. Então, esse contraste entre a oferta maior de petróleo e uma demanda estagnada, né, vai criar o cenário para o grande colapso dos preços que vai acontecer em 2014. No final de 2014, os preços do petróleo, que chegaram a atingir $110 o barril, ele cai, assim, no espaço de 2 semanas aproximadamente, ele cai para $30 o barril, de 110 para 30, né? Ou seja, quase um pouco mais do que um quarto do valor original. Então, é um impacto muito forte, né, dessa queda abrupta dos preços do petróleo, sobretudo entre os países exportadores de petróleo. Alguns países do Oriente Médio, que são países muito ricos, países com população pequena, né, e que têm atrás de si décadas e décadas de forte exploração de petróleo, esses países eles sobrevivem bastante bem ao colapso dos preços. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, né? Esses países eles têm populações pequenas e têm grandes reservas financeiras internacionais, reservas aplicadas em outros tipos de negócio que não o petróleo. Então eles sobrevivem sem maiores sobressaltos ao colapso dos preços, né? Porém, né, outros países com populações numerosas, né, e fortes gastos sociais financiados a partir do petróleo, esses países vão sofrer um impacto muito forte e vão entrar em crise a partir do colapso dos preços. Por coincidência, e na verdade não é exatamente uma coincidência, os principais desses países são países adversários ou inimigos dos Estados Unidos no cenário político global. São países como a Rússia, como o Irã e como a Venezuela, né, que vão sofrer um grande abalo pela queda dos preços do petróleo, né, países cuja economia, né, depende ou totalmente, como é o caso da Venezuela, ou em grande medida, como é o caso da Rússia, da renda das exportações de petróleo e de gás. Então, há um fortalecimento geopolítico, né, dos Estados Unidos, né, no cenário de queda dos preços do petróleo. Os Estados Unidos conseguem a sua autossuficiência, né, em gás e mais tarde vão alcançar autossuficiência também em petróleo, com o aumento da sua produção interna, né, enquanto alguns dos seus adversários geopolíticos, né, que dependem das exportações de petróleo, né, vão entrar numa situação de crise econômica. É nesse contexto, né, que a gente tem, né, mudanças significativas nos Estados Unidos a partir de 1917, quando inicia-se o mandato presidencial de Donald Trump. Trump é eleito em 2016 com uma plataforma que dá muito destaque às questões energéticas. Trump recebe um forte apoio financeiro, tem a sua campanha eleitoral financiada em grande medida pelas empresas gigantescas de energia, em especial pelo chamado Big Oil, as grandes empresas
petrolíferas dos Estados Unidos, aquelas empresas que fizeram um dia parte do grupo das Sete Irmãs, né? E também outras empresas, né, também muito grandes de petróleo e empresas médias dos Estados Unidos, todas estão do lado do Trump, assim como as empresas do carvão, né? O carvão, né, que é uma fonte de energia altamente poluente, né, e que estava sofrendo muitas restrições no governo anterior dos Estados Unidos, que era o governo do Barack Obama, né, um governo que tinha um forte compromisso ambiental, né, e que trabalhava de uma forma muito ativa para promover a transição energética nos Estados Unidos, para aumentar a produção e o consumo de renováveis, e tinha uma posição não tão entusiástica em relação aos combustíveis fósseis, especialmente o carvão. Houve um esforço muito grande do Obama para reduzir a produção de carvão, e com o Trump isso vai se inverter. Trump, ele é um negacionista do aquecimento global. Ele está entre aqueles que, na contramão do pensamento, né, da ciência, né, desconsidera os riscos ambientais, né, ligados ao aquecimento do planeta pelas emissões de CO2. Né. O Trump, ele então vai aplicar uma política energética e ambiental que é exatamente o oposto, né, daquilo que vinha sendo colocado em prática pelo Barack Obama. Né. Trump vai tirar os Estados Unidos, vai negar os compromissos assumidos no governo anterior com o Acordo de Paris para a redução das emissões de CO2, e vai revogar de um modo geral todas as políticas ambientais verdes, né, da época do Obama. Então é uma reviravolta radical do governo Trump, né, e a opção que vai ser tomada vai ser pela exploração intensa e irrestrita dos recursos energéticos nos Estados Unidos, especialmente com foco muito especial para os combustíveis fósseis. Um estímulo muito grande à produção de petróleo, de gás, né? O shale oil e o shale gas, que já foram estimulados, já haviam crescido bastante no governo do Obama, vão receber um apoio ainda maior dos Estados Unidos, assim como o carvão, né? Deixando-se de lado qualquer tipo de preocupação ambiental. A última coisa que passa pela cabecinha do Trump, né, é algum cuidado com o meio ambiente. Né. O Trump, ele vai dar mais um passo, né, ao definir uma meta de domínio energético dos Estados Unidos no mundo. Essa é uma novidade. Né. O Trump, ele vai aproveitar os avanços econômicos com a chamada revolução do shale, né, a grande transformação energética, né, alcançada pelos Estados Unidos pela exploração de petróleo e de gás, né, através do método, da tecnologia do fracking, o fraturamento hidráulico, né, e o Trump, ele vai colocar a energia como um instrumento chave na política externa dos Estados Unidos. Né? Aí surge o slogan do domínio energético. O que é o domínio energético? Ela tem dois aspectos. Um primeiro aspecto é o que eles chamam de libertar o país de uma situação de qualquer tipo de dependência em relação a fornecedores externos. Os Estados Unidos não dependem mais do petróleo do Oriente Médio, nem do petróleo da Venezuela, nem do petróleo de lugar nenhum. Eles têm o seu petróleo, eles têm o seu gás natural. Isso dá uma liberdade de ação maior para os Estados Unidos na cena internacional. Né? E, então, isso é um dos aspectos. E o outro aspecto é os Estados Unidos passarem a utilizar essa posição forte no campo da energia para aumentar a sua influência no cenário geopolítico global, enfraquecendo a posição econômica de países rivais como a Rússia e como o Irã, né, como a Venezuela. Então,
a energia, que era um ponto fraco dos Estados Unidos na geopolítica, se torna, ao contrário, um ponto forte. Isso vai estar sacramentado na Estratégia Nacional de Segurança, adotada pelos Estados Unidos em 2017. Nessa estratégia, a energia barata e abundante vai ser considerada um fator crucial para os Estados Unidos no embate contra os seus rivais, né, contra a Rússia, contra a China, e os Estados Unidos vão se lançar à busca de aumentar ao máximo a sua produção de combustíveis fósseis, com 3 objetivos, né, fixados pelos estrategistas do governo Trump. Primeiro objetivo, né, é incrementar a vitalidade econômica dos Estados Unidos, né, ou seja, a produção de energia abundante e barata nos Estados Unidos favorece a economia doméstica, né. Energia barata significa redução de custos para a indústria. Com isso, os Estados Unidos conseguem aumentar a competitividade dos seus produtos no mercado global, né? Em segundo lugar, um aumento da força militar dos Estados Unidos, né? Considerando que a máquina de guerra de qualquer país do mundo, ela é movida basicamente a petróleo, né? E um aumento da influência geopolítica dos Estados Unidos, na medida em que os Estados Unidos eles podem se colocar como substitutos de outros países na exportação de recursos energéticos, né? Isso vai acontecer especialmente na Europa, em que os Estados Unidos vão se contrapor à Rússia, oferecendo aos países europeus o gás natural liquefeito que possa substituir as importações europeias de gás natural, né, pelos gasodutos da Rússia, que levam gás russo para o mercado europeu, né. Existe ali uma questão geopolítica que os Estados Unidos apresentam para os europeus em termos de segurança energética, mas ao mesmo tempo também o interesse comercial dos Estados Unidos, né, de obter lucros e mercados, né, para a exportação do gás natural, né, que é uma novidade. Eles entram nesse mercado, né, como exportadores, né, coisa que os Estados Unidos não faziam há muito tempo, exportar energia, né. Na prática, o que fez o governo Trump nesses anos, nesses últimos 4 anos, né, do seu governo? Bom, ele denunciou o Acordo de Paris, retirou os Estados Unidos desse acordo, né. Internamente, ele liberou as perfurações de petróleo e de gás natural em áreas que antes eram protegidas, tanto no litoral do Atlântico quanto no litoral do Pacífico, na costa da Califórnia, e também, né, o que é muito polêmico dentro dos Estados Unidos, nas áreas de proteção ambiental no Alasca, né, áreas que são reservas naturais protegidas, reservas de biodiversidade daquela região, né, polar, onde era proibida a exploração de petróleo. Essas áreas pouco a pouco vêm sendo liberadas no governo Trump. Trump também levantou as restrições que existiam à mineração do carvão em áreas federais estadunidenses. A produção de carvão nos Estados Unidos tem um impacto ambiental tremendo, além do carvão ser um grande emissor de CO2. O Trump também passou a fazer fortes investimentos em oleodutos, sobretudo para o transporte do petróleo canadense para os Estados Unidos, né, um petróleo que, para chegar aos Estados Unidos, né, ele vem na forma de oleodutos, e vários desses oleodutos que pretendiam ser construídos enfrentavam forte resistência de ambientalistas. O Trump ele vai intervir para quebrar essa resistência, ao mesmo tempo em que o Trump vai baixar a bola, em certa medida, ele vai remover
os estímulos que existiam no governo do Barack Obama para a energia solar e para a energia eólica. Não que os Estados Unidos não tenham deixado de continuar gerando energia eólica e energia solar, até porque o governo nos Estados Unidos não tem o controle sobre tudo o que acontece no setor energético. As empresas privadas têm uma grande margem de autonomia nos Estados Unidos e, graças a isso, as energias solar e eólica têm se ampliado, mas com muito menos incentivo governamental. A estratégia geral dos Estados Unidos, do ponto de vista do governo Trump, é considerar que a abundância de combustíveis fósseis é uma vantagem estratégica que os Estados Unidos têm em relação aos seus rivais. Quanto mais combustíveis fósseis os Estados Unidos produzirem, maior seria a estatura do país no sistema internacional. E, finalizando aqui, é importante mencionar o Covid-19, a Covid-19. O que a Covid-19 vai trazer de alterações para esse cenário, particularmente no que diz respeito aos Estados Unidos. Com a pandemia e a recessão econômica que acompanha a pandemia e as medidas de combate ao coronavírus, vai acontecer agora nesse ano de 2000 um colapso do consumo de todas as formas de energia e um novo colapso do preço dos combustíveis, particularmente do preço do petróleo. Essa queda abrupta dos preços vai colocar em xeque e se constituir num grande problema, num grande obstáculo para a política do Trump de domínio energético dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão passar pela primeira vez nos últimos 10 anos por um declínio na produção de energia. Calcula-se que agora, em 2000, vão ser 3 milhões de barris diários a menos na produção dos Estados Unidos. É possível que os Estados Unidos já não sejam mais o maior produtor de petróleo do mundo, em função aí da recessão econômica, da queda de produção. Pra vocês terem uma ideia, o consumo de gasolina nos Estados Unidos, em 2000, a produção é de uma queda de 7%, que é muito combustível. O querosene de aviação, por exemplo, ele despencou o consumo com a diminuição radical dos voos das companhias aéreas nesse ano de 2000. Nesse cenário, fala-se com mais ênfase do que em qualquer momento anterior no fim da era do petróleo. Fala-se na antecipação da transição energética. Certas mudanças que eram previstas no campo energético para daqui a 10 anos, relativas à substituição do petróleo e do carvão, principalmente esses dois combustíveis, por fontes renováveis, fala-se numa antecipação da transição energética. Ninguém sabe exatamente como vai ficar isso, porque vivemos ainda num mundo fortemente dependente do petróleo e do gás, mas nesse quadro de incerteza quanto ao futuro do petróleo, a gente já tem ali um efeito bastante concreto, que é a queda dos investimentos em petróleo e gás no mundo inteiro, especialmente no caso dos Estados Unidos, nas empresas que exploram o shale gas e o shale oil. Lá atrás, em 2014, quando houve um outro colapso de preços, temia-se que o shale oil e o shale gas nos Estados Unidos também fossem ser afetados pela queda dos preços. Queda dos preços que tornaram menos vantajosos esses projetos, que são projetos bastante caros, a tecnologia necessária para se aplicar o fracking, para retirar o petróleo e o gás do xisto. No entanto, as previsões pessimistas em 2014 para a indústria americana
do gás e do óleo do xisto não se concretizaram. Por quê? Porque graças a novas tecnologias cada vez mais eficientes, os produtores desses combustíveis nos Estados Unidos conseguiram ganhos de produtividade, redução de custos que compensaram em grande medida a perda econômica que eles tiveram com a queda dos preços. No entanto, agora em 2000, tem uma matéria, um texto jornalístico que está postado na nossa plataforma exatamente sobre isso, né? Já agora em 2000, esse ganho, né, nos custos, na produtividade, já não está sendo mais possível. Essas empresas, elas já chegaram no limite do que é possível nas condições tecnológicas de hoje, né, de aumentar a produtividade desses poços. Então, somando-se isso, né, a percepção de que está acontecendo uma transição energética antecipada, né, de que o petróleo e o gás já não são mais fontes garantidas de lucros como eram antes, tudo isso desestimula os investidores, né, desestimula o mercado financeiro a colocar dinheiro, né, nos projetos dos Estados Unidos de petróleo e de gás. Né? Essas empresas, elas não têm né, no seu caixa, né, no seu próprio ali, né, na sua própria disponibilidade financeira, os recursos necessários para levar adiante essa produção. Eles dependem de dinheiro, de fundos de pensão, né, dinheiro de bancos, né, de grandes investidores do setor financeiro, né, mas, né, esse setor está muito arredio a colocar dinheiro em petróleo e em gás. O que nós estamos tendo nos Estados Unidos esse ano, né, é uma onda aterradora de falências de empresas de petróleo e de gás, né, empresas que até o ano passado vinham surfando, né, nessa onda, né, da exploração desses combustíveis pelo método do fracking, né, um desemprego muito alto no setor energético nos Estados Unidos e uma incerteza muito grande sobre qual que vai ser o novo cenário de energia, né, o cenário que a gente só vai enxergar com clareza no próximo ano, quando a gente talvez possa falar, né, numa era pós-pandemia, pós-Covid-19. Né? Enquanto isso não acontecer, né, o que se tem nos Estados Unidos, né, a exemplo do que se tem no mundo inteiro, é uma névoa, né, de incerteza sobre o que vem aí pela frente. Ok? Então eu paro por aqui, né, espero que essa exposição tenha sido útil a vocês e fico à disposição na nossa plataforma do Moodle para resolver dúvidas, né, e responder a todo tipo de observação, de comentários que vocês tenham a fazer sobre esse assunto. Forte abraço a vocês, seguimos adiante com o nosso curso.